Olha a introdução a esse texto que nós lemos aí, no capítulo de número 60, de 1 a 9. Olha aí. Existe uma clara conexão entre os capítulos 56 e 59. Nós já passamos por eles, né? E o capítulo que nós conversamos agora, que é o 60. Tem uma conexão. Qual que é? Essa relação, essa conexão é vista quase concretamente no uso de luz. Mas aparece também no uso de justiça. No capítulo 58:8, é anunciado o seguinte: os que demonstram conhecer a Deus pela maneira como tratam os desamparados, terão luz, rompendo como a aurora, juntamente com justiça e glória. O pensamento, então, esse pensamento é reiterado em 58:10, o qual introduz um contraste entre luz e trevas. Mas existe um problema em 59:9. Qual que é o problema? Não há justiça entre o povo de Deus. Consequentemente, o povo a quem o Senhor escolheu vive em trevas. Eles não têm luz própria. Eles não têm esplendor nenhum. Eles até agiriam com justiça, o que Deus exige, caso tivessem luz. Mas já que não possuem, estão em trevas, ok? Então, o que o Senhor faz? O Senhor, vendo a situação do seu povo que está em trevas, não tem justiça própria nem luz, em 61, proclama a aurora da luz. Olha, vocês não têm luz, mas eu serei a luz de vocês. Eu vou resplandecer sobre vocês. Ok? O Senhor, com o seu braço, trará luz ao seu povo. Ele tem derrotado os inimigos do povo, isto é, seu pecado e injustiça. Em Cristo ele fez isso. Lá no capítulo 52, 53, lembra? Do servo sofredor. E agora proclama luz à nação. Luz essa que é o resultado do seu próprio livramento gracioso. Então, está dando para entender, então, o que começa no capítulo 60? Veja, lá no capítulo 52 e 53, que fala sobre o servo sofredor, Deus viu os pecados do seu povo e os pecados do seu povo traziam a ira de Deus sobre ele. Aí o que Deus fez? Deus resolveu essa parte do problema fazendo os pecados do povo caírem sobre Cristo. Pronto, resolveu essa parte do problema. Só que tem outro problema a resolver. Esse povo que foi salvo por Cristo não é um povo santo ainda. Ok? Ele foi salvo por Cristo. Eles tiveram seus pecados perdoados. Mas a santificação ainda não chegou a eles. Então, eles continuam agora sem dívida com Deus, mas eles não têm crédito nenhum. Ok? Eles não têm riqueza nenhuma. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que é o que a justificação que Deus faz em Cristo na justificação. Imagina que você está devendo dinheiro, muito dinheiro, certo? E aí o que acontece? Você não tem dinheiro para pagar. Aí alguém muito rico paga a dívida para você. Pronto. Essa pessoa muito rica te livrou da dívida. Você pode ir agora que sua dívida está quitada. Ok? Esse é um primeiro quadro. Certo? Só que o que a pessoa fez por você, ela pagou a sua dívida, não te tornou rico ainda. Deu para entender? Você está com a sua dívida paga, mas você não tem riqueza. Então, a primeira parte da salvação é quitar a dívida. O que Cristo faz? Ele recebe sobre si mesmo nossos pecados. Ele paga por eles. Só que nós não somos ricos. Nós só tivemos nossa dívida paga. Mas se algo não mudar, o que vai acontecer? Se algo em nós não mudar, o que irá acontecer? Me ajudem aí. Como é que é? Fale ideia. Perfeito, irmão. Nós vamos ter dívida de novo. Esse é o ponto. Algo precisa mudar em nós. Ele pagou a nossa dívida, mas se algo não mudar, nós vamos endividar de novo. Então, o que Deus faz? Ele começa a nos santificar. E é isso que Isaías está dizendo aqui. Essa luz que brilha sobre nós, e em nós, que é Cristo, começa a resplandecer em nós, nos tornando santos. O que nós não éramos antes. Então, isso é uma etapa da salvação. Lembra que Paulo diz? Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja que há etapas. A salvação, os teólogos chamam isso de a ordem da salvação, né? A ordem salutis da salvação. Deus predestinou, Deus chamou, Deus justificou e por fim vai glorificar. E glorificou.
né, como ali no passado, porque é algo certo, que Deus já fará, mas é dado como certo, por isso o verbo está no passado. Ele glorificou. Então, a santificação é o processo que vai levar-nos à glória. Porque qual que é a glória? Nós seremos santos e perfeitos, assim como Ele é. Daí a nossa glória. Deu para entender? Então, a salvação é composta de etapas. A primeira etapa, o servo sofredor já fez lá no capítulo 52 e 53, que foi nos justificar, pagou o preço dos nossos pecados. Agora é a segunda etapa. A luz que brilha sobre nós começa a mudar o nosso ser. Nós que estávamos em trevas, começamos a resplandecer, ou seja, a nossa vida começa a mudar. Nosso comportamento, nossos atos. Antes a gente vivia em pecado, a gente começa agora a operar boas obras. Então essa luz está brilhando em nós. Essa luz que é Cristo, através do seu Espírito. Deu para entender? Então é isso que Isaías está dizendo aqui. Ele está falando dessa segunda etapa. Então Cristo te justificou e agora Ele está te santificando. É o que Ele está fazendo agora. Ok? Que tudo bem? Tranquilos? Então vamos lá. Nossa estrutura é essa aqui, ó, Cida. A gente viu na quinta-feira passada, essa primeira parte em amarelo aqui, ó. O Senhor é a luz de Sião. Lembra? Sião, Daniel, não tem luz própria. Então quem que é a luz deles? É o Senhor. A cidade luz, recebendo a glória do Senhor, será um imã para as outras nações. Quando as outras nações verem que em Jerusalém há uma luz, que é o próprio Senhor, essas nações que andam em trevas, distantes, vão começar a ir em caminho da luz. Assim como a gente está no escuro, andando no escuro, e quando vê uma luz, nós corremos para ela. E essa é a ideia. Deus ilumina Sião, a Sião espiritual, o seu povo redimido, e esse povo redimido passa a ser um imã, um chamariz para as nações que estão em trevas. E elas começam a reunir-se em Sião. E Sião se alegra com essa obra que Deus está fazendo nela. Ok? Aí nós vamos ver hoje também, aí nós veremos assunto novo. Essas duas partes últimas aqui é assunto novo de hoje. A nova posição das nações. Olha só que interessante. Deus envia a sua luz, Ele mesmo é a luz do seu povo, e essa luz começa a atrair as nações estrangeiras. Quando elas chegam lá, elas não são mais estrangeiras, elas fazem parte do povo de Deus. Elas foram chamadas para fazer parte do mesmo povo. Então elas não vão até Jerusalém, né, a Jerusalém espiritual, para poder ver o que está acontecendo. Elas mesmas vão participar. Elas mesmas são chamadas a pertencer àquele lugar e àquela luz, que é Cristo. Daí a nova posição das nações. Elas estavam longe, elas eram estranhas a Deus, mas por causa da luz que nasceu em Jerusalém, elas agora vão a Jerusalém e se tornam parte daquele povo. Ok? E por fim, nesse movimento, a expectativa do mundo é respondida. Porque o mundo anseia por justiça, por luz, por glória. E nessa luz que nasce em Jerusalém, a expectativa do mundo é respondida, é satisfeita. Então esse é o movimento aqui da estrutura que nós temos diante de nós. Vamos só recapitular essa primeira parte que a gente viu terça-feira passada aqui rapidamente. Olha aí, essa primeira parte do Senhor é a luz de Sião, a parte A. Então olha só o que o versículo 1 diz. Dispõe-te, a ideia é levanta-te. Lembra que em Isaías, Israel, em um dos capítulos anteriores que nós já passamos por ele, Isaías vê Israel como uma mulher que foi abandonada por seus filhos, pelo seu marido, que está prostrada. Então a ideia de dispõe-te é levanta, anima, porque o Senhor vai fazer uma obra por você. Essa é a ideia. Levanta, se anima. Ela está arrasada com seus pecados, com as tragédias da sua vida, com as implicações do pecado na sua vida. Só que o Senhor diz, levanta e te anima, dispõe-te, resplandece, brilha. Por quê? Porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. A ideia de luz no Antigo Testamento é a ideia de salvação. Eu já falei para vocês na terça-feira passada, né? Só relembrando aqui, é Sofia e Bia, refrescando a nossa memória, né? E Samuel. Lá no Salmo 27 diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha
salvação. Então, luz e salvação são, Elisa e Rose, sinônimos. Depois, lá em Isaías 9:2, diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, diz lá. E os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A gente sabe que esse texto de Isaías 9 está falando de Cristo. Se o povo que estava em trevas verá a luz de Cristo, né? Ele trará salvação. E Isaías 58 diz assim: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. Então, a ideia de luz como cura, como alguém que estava enfermo e doente, moribundo, recebe cura. Então, luz aqui é salvação. Como cura é salvação para o enfermo. Então, luz é salvação. Então, desperta, dispõe-te, porque o Senhor vem te salvar. Em outras palavras, porque o Senhor resplandece sobre você. Ele veio te salvar. Daí é o grande tema, lembra? O conquistador ungido, que vai vencer por você. Então vamos lá, continuando. Porque versículo 2, eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Aqui a gente viu da outra vez, que aqui, Diácono Paulo, a ideia é que as nações estão, Leila, longe de Deus, alheias a Deus. Quando fala que as nações estão em trevas, as nações estão sem salvação. Como Paulo, o apóstolo, vai dizer, estão sem Deus no mundo, sem esperança. A ideia então é que elas estão em trevas. E Deus vai resplandecer em Sião, em Jerusalém. A gente sabe que é na tribo de Judá que nasce o Messias. Então veja, a luz de Deus tem um lugar específico para resplandecer. Enquanto as nações estão em pecado e afastadas de Deus, alheias a Deus, em Judá, na tribo de Judá, resplandece a luz do Senhor. Ok? Porque, né, o leão da tribo de Judá é Cristo. Ele vai nascer ali da tribo de Judá, da casa de Davi. É dali que sairá a luz que iluminará. Essa é a ideia. E as outras nações estão em trevas, estão em pecado, estão na ignorância. Eles não viram a luz ainda. Mas Deus vai trazer luz. E elas verão. Então, olha só. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti, tá vendo a ideia de Deus falando a Sião? Sobre ti resplandece o Senhor. Interessante, não é a glória do Senhor só, é o próprio Senhor. Não é o Shekinah, né? A palavra hebraica para glória. Não é o Shekinah do Senhor. Ou seja, não é simplesmente uma manifestação da glória. É o próprio Senhor, diz o texto. O Senhor resplandece sobre ti. E é isso que acontece em Cristo. Quando Cristo vem, quando ele se encarna, é o próprio Deus se encarnando. É o Senhor vindo. É o Senhor ele mesmo. É interessante, é mais do que aquela nuvem. Lembra do tabernáculo, no deserto, quando os israelitas, debaixo da orientação do Senhor, montaram o tabernáculo? Disse que quando estava pronto, o que aconteceu? A nuvem, que era a manifestação da glória divina, veio em cima do tabernáculo e encheu a tenda. Lembram-se? Então aquilo ali era um Shekinah. Era uma demonstração da glória do Senhor. Mas não era o próprio Senhor. Era uma demonstração da glória dele. Assim como foi a sarça ardente. Lembra? Quando Moisés viu a sarça que ardia e não se consumia, né? A sarça que entrou em combustão, mas não era consumada pelo fogo, aquilo não era o Senhor. A sarça não era Deus, mas era uma manifestação da glória de Deus. Deus se revelou por meio daquele fenômeno. Só que agora, o prometido é que o Senhor não mandará ou não fará uma manifestação dele. Ele mesmo virá. E é isso que acontece em Cristo. Tanto que João vai dizer, e o verbo que estava com Deus, e o verbo que era Deus, veio e habitou entre nós. Então, ideia. Então o Senhor resplanderá sobre ti. Ele mesmo. Ok? Isso se cumpre quando Cristo encarnado nasce de Maria. Ok? Então vamos lá. Versículo 3. O que acontece? Alguém lê, por favor, versículo 3. O que acontece agora? Que a luz brilhou em Sião. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Então as nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. É interessante que
aquilo que vai acontecer em larga escala, quando Cristo, né, de fato, que é a luz, nascer, e então os povos serão atraídos a ele, certo? Já aconteceu em pequenas amostras no Antigo Testamento. A gente falou disso aqui na quinta-feira passada, se eu não estou esquecido. Vocês se lembram de personagens do Antigo Testamento que eram gentios, mas que se submeteram a Deus por conta da glória dele brilhando em Israel, as manifestações da sua glória brilhando em Israel? Vocês conseguem se lembrar de algum exemplo de gentios se submetendo e louvando a Deus por conta da glória dele manifesta em Israel? Raabe, lembram-se? Quando os espias chegam lá em Jericó, Raabe, a meretriz, a prostituta, diz assim: nós temos ouvido sobre como o Senhor tem destruído os povos, e o meu povo aqui está tremendo diante do Senhor. E Raabe passa a ser uma prosélita do Deus de Israel. Então veja, ela ouviu das maravilhas, da glória do Senhor, da manifestação dela por meio de Israel, que estava vencendo as batalhas, e ela se submeteu. Então veja, as nações, no micro-universo, começam já a ir até Israel, mas isso vai acontecer no ápice com Cristo. Mais algum outro? Naamã, lembram-se? Comandante da Síria, Naamã. Naamã é outro caso, que vai a Israel porque ouve daquela mocinha que em Israel tem um profeta que é poderoso, e lá ele faz uma maravilha, revela algo da glória de Deus, curando-o da lepra, e ele passa a adorar ao Senhor. Ruth, a Moabita. Então você encontra no Antigo Testamento já sinais de que isso vai acontecer. Só que são pequenos sinais, não é em larga escala. Vai acontecer em larga escala em Cristo. Tanto que nós estamos aqui, no Brasil, aqui em Niterói, especificamente no bairro de Caraí, e nós estamos nos voltando à luz. A palavra de Deus acerca de Cristo, que é a luz, tem nos atraído. Nós viemos aqui para ouvir da luz. Então isso aconteceu em larga escala, tem acontecido em larga escala. A luz tem tomado o mundo. Mas no Antigo Testamento você já viu algumas coisas acontecendo. Ok? Dando uma amostra, ou de forma embrionária, mostrando o que viria. Certo? Então esse é o ponto. Tudo bem até aí? Tranquilos? Então, ó, primeira parte a gente passou. O Senhor é a luz de Sião, a cidade de luz como um imã para o mundo, e a resposta de Sião, a reunião das nações. Vamos ver agora a parte A2 aí que a gente não viu ainda. Quer dizer, a gente vai relembrar, né, que a gente viu na quinta-feira passada. Então, olha a ordem de Deus, visto o que Deus está fazendo em Sião e como as nações estão respondendo. Ele diz assim: levando em redor os olhos. Irmãos, quando alguém está triste, né, ele fica o quê? A gente usa essa expressão, cabisbaixo, né? O olhar dele fica, né? Aí levanta os olhos ao redor. A mesma coisa de desponte lá do versículo 1. Desponte. A mesma coisa que levanta os olhos. Alguém está triste, olha, levanta a cabeça. Olha ao redor. Da ideia de restauração que Deus traz em sua luz a Sião. Ok? A sua situação. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Então, as nações estão chegando. Reis e governantes. Lembra, o versículo de número 3 fala reis e nações. Eu passei aqui rápido. Reis e nações mostra, Denise, a escala, Valdir, que está acontecendo. Não só os governantes, mas os governados. Reis e nações são governantes e governados. Então veja a escala em que isso acontece, o tamanho da escala, certo? Então vamos lá. Levanta ao redor os olhos e vê. Todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas no braço. Lembra que a gente viu isso quinta-feira passada? Estar longe não é um empecilho, porque os teus filhos vêm de longe. E a fraqueza ou a incapacidade também não é empecilho, porque a criança é trazida no colo, ok? Então, e não é isso que espiritualmente acontece? Deus salva pessoas que estavam longe dele. Pessoas que não... Às vezes você conhece alguém, eu falei disso na quinta-feira passada, né? Às vezes você e eu conhecemos alguém que odeia o evangelho. Veja, se Deus quiser, na luz que é Cristo, converter aquela pessoa, ele fará. Porque não há nada impossível para Deus. Ninguém pode resistir a Deus. O que Paulo vai dizer? Pois quem jamais resistiu à sua vontade, Paulo diz. Então, se alguém ainda não se converteu, por que não se converteu?
Porque Deus não quis. Porque quando Deus quiser, ninguém pode resistir a Deus. Daí ele é chamado todo-poderoso ou soberano. Você já viu algum soberano ser resistido? Se um soberano for resistido, ele deixa de ser soberano. Então Deus não pode se resistir. Então, se algum dos nossos parentes, alguns dos nossos amigos ainda não se converteu, é porque Deus ainda não brilhou sobre ele. Mas quando Deus quiser, ele pode. Então veja, a distância nesse sentido do coração não é um empecilho para Deus. Assim também como fraqueza não é. Eu sou muito pecador. Aí a pessoa diz assim, de alguém, aquela pessoa ali não pode ser salva porque ela é muito pecadora. A ideia de fraqueza, né? A criança tomada no colo. A criança não pode fazer uma jornada. Imagina aí a criança saindo da Espanha, que vai citar aqui, né? De Tarsis, pegando navio para ir a Jerusalém. A criança não vai poder fazer isso, mas alguém fará por ela. Então a ideia é a seguinte, por mais que o homem seja fraco, Deus o trará a Cristo. Ainda que o homem seja carregado de pecados, Deus o trará a Cristo. O pecado dos homens, suas limitações e fraquezas, não são um empecilho. E é interessante isso, porque às vezes nós olhamos para pessoas e dizemos assim, pensamos, né? Geralmente nós pensamos, não dizemos, mas pensamos, essa pessoa nunca vai ser crente. Essa pessoa não pode ser salva. Não, no dia que essa pessoa foi salva, cai o mundo. Isso é contrário à Bíblia. Lembra de Paulo? Quem imaginou que Paulo... Isso é tão verdade que ninguém imaginava que Paulo poderia se converter, que quando Deus chamou o profeta para ir até a casa na rua direita, né, onde Paulo estava, o profeta tremeu. O profeta disse, mas é esse que mata os crentes, os cristãos, o que mata os crentes. Aí Deus diz, vai porque ele agora é um instrumento para mim, eu converti. Então não tem nada que é impossível para Deus. Certo? A ideia é essa. Aquele ladrão da cruz, no seu último momento, quem imaginou que ele ouviria palavras de graça, de salvação como ouviu? Aliás, né? Quem ouviu palavras como aquele ladrão da cruz? É verdade que todo crente tem a sua segurança, porque o Espírito Santo nos convence que nós somos filhos de Deus. É verdade. Mas veja, que privilégio aquele ladrão teve de ouvir de Jesus Cristo, ele mesmo dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então veja, que pecado pode impedir Deus? Qual quantidade de pecado pode impedir Deus de resplandecer sobre o pecador e salvá-lo? Nenhum. A Bíblia dá provas disso. Então, nem a distância, nem a incapacidade serão uma barreira para que os homens cheguem até a luz. Ok? Legal, nesse aqui. Vamos lá. Aí, versículo de número 5. Então verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo. Porque a abundância do mar se tornará a ti. As riquezas das nações virão até contigo. Aí nós terminamos essa primeira parte. Você verá isso, verá o quê? As nações vindo. Com as crianças no colo, os incapazes, vindo de longe, e você se alegrará, o seu coração se dilatará. Que é interessante, né? Quando alguém está triste, a gente fala, né? O coração está apertado. É engraçado, né? Que a gente fala, eu estou com o coração apertado. Então, a ideia é de o coração se retrai. Mas veja o movimento. O seu coração se dilatará. Então você andava triste no seu pecado e você não tinha esperança nenhuma em você. Mas agora que Cristo resplandeceu, o seu coração, pelas boas novas do Evangelho, se dilata. Agora você tem alegria sem fim. Porque você viu que a sua salvação não depende de você. Depende e está assegurada em Cristo. Então nada pode separar você do amor de Cristo. Nem os seus pecados, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem outra qualquer criatura. Então o coração se dilata nesse sentido. Ele se alegra na luz que resplandeceu. E aqui a ideia de que ao mesmo tempo o coração treme, né? É engraçado, né? Porque a ideia de Isaías aqui é que o coração se alegra de júbilo, mas ao mesmo tempo ele treme. E aqui o tremor, a palavra hebraica aqui é medo. E lembra que eu falei isso, e eu termino aqui essa recapitulação rápida. A ideia aqui de medo é o seguinte: nós vamos a Cristo, mas nós sabemos que não é por mérito próprio. Então, ao mesmo tempo que nós nos alegramos na presença de Cristo, nós tememos. Aliás, a Bíblia diz, adorai ao Senhor com temor e tremor. Alegrai-vos no Senhor com temor e tremor. Por quê? Porque esse Deus que resplandeceu sobre nós, na luz que é Cristo, sim, salvou pecadores, mas esse Deus não fez por nós. Ou seja, não havia nada de bom em nós. Então nós não vamos sair aqui contando vantagem.
Então nós, de certa forma, tememos diante desse Deus que nos ama. Porque nós ainda somos pecadores. Sim, é verdade. Redimidos e que estão sendo santificados. Mas pecadores ainda. Então é interessante, quando nós entramos no culto, olha como isso muda a teologia e a liturgia do nosso culto. Quando a gente vem adorar a Deus no culto público, a gente vem alegre. Porque nós vamos adorar aquele que nos amou e nos salvou. Mas ao mesmo tempo, nós vemos com santa reverência e santo temor. Por quê? Porque esse Deus é santo. Entendeu? Ele não nos aceita porque nós somos bons. Nós não somos bons. Nós somos pecadores. Que fomos aceitos pela graça de Cristo e estão sendo trabalhados nessa graça. Então há em nós um misto de alegria e temor. É por isso que o culto cristão, a boa liturgia, ela é o misto, a mistura destas coisas. A alegria, ao mesmo tempo reverência. Por quê? Alegria porque o Pai Celeste nos adotou em sua família. Temor, reverência, porque esse Pai é santo. E não fez porque viu algo de bom em nós. Então daí o coração se alegra e se estremece ao mesmo tempo. E é esse misto mesmo. Eu geralmente costumo usar, pelo menos já usei algumas vezes, o exemplo do casamento, né? Quando você vai se casar, ou quando você se casou, ou quando você se casar, haverá bom, se você entende o casamento por algo sério, como deve ser, haverá um misto no seu coração. Você estará alegre naquele dia, porque você encontrou, pela graça de Deus, ou melhor, Deus lhe enviou o amor da sua vida. A Bíblia diz que a herança vem dos pais, mas a mulher crente, o cônjuge bom, vem de Deus. Então, peça a Deus que Deus dá. Aí você vai se casar, você está alegre naquele dia, mas ao mesmo tempo você sabe que aquilo é sério. Você sabe que aquilo é para a vida inteira. Então há um misto ali no casamento, naquela aliança. Você está alegre porque chegou o dia do seu casamento, você vai passar a vida agora com aquela esposa ou com aquele marido que você tanto ama. Ao mesmo tempo, você prometeu que será fiel até a morte. Será fiel na doença. E você pensa nisso, porque você tem que pensar, você fez um voto diante de Deus, são coisas sérias. Deu para entender? E a igreja tem que ser menos que isso, o culto tem que ser menos que isso. Aí a pergunta, o culto tem que ser uma bagunça? Só alegria, como se a gente estivesse na casa, né, de algum parente nosso, para não falar outra coisa, como diz o ditado. Entendeu? Deu para entender? Nós estamos com coisas que nos alegram o coração, mas ao mesmo tempo nos enchem de temor. E essa é a ideia. Agora, também não é para vir para a igreja morrendo de medo, né? Deu para entender? Como se Deus fosse... irmãos, a alegria de estar na presença de Deus e ser aceito por Ele é algo experiencial para nós. Porque nós somos pecadores. E Ele não nos destrói. Nós jamais estaremos aqui agora, ou no domingo, no culto solene, público, se Deus não nos amasse. Então nós nos apresentamos com ousadia diante dele, com alegria. Porque ele nos ama, ainda que pecadores. Então é a mistura das duas coisas. Nem muito 8, de medo demais, e nem muito 80, de aqui é. As duas coisas. Paulo também vai dizer, considerai, pois, a bondade de Deus e a severidade dele. Paulo diz isso. Então, são duas coisas que você tem que sempre considerar. Se regozijar pela bondade e reverenciar a severidade. Ok? Vamos lá? Vamos agora caminhar para o fim? A parte B. Alguém lê 6 e 7, por favor. Vamos agora a essa parte da nova posição das nações, aceitas material e espiritualmente pelo Senhor. Todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso, e trarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, servir-te-ão os carneiros de rebaixante. Para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a caminho. É isso aí, Diácono Dessé. Ele leu muito bem, viu? Nebaiote aí, que não é fácil não, né? São os termos aí. Mas aí, meus irmãos, agora vamos lá. Irmãos, atenção comigo aqui, ó. Débora e Silvia e Rebeca. Olha o que está acontecendo aqui. A nova posição das nações. Elas vão até a luz. Só que a pergunta é, elas serão aceitas? Essa é uma pergunta.
Eu vou à casa de alguém que é bondoso com todo mundo. Mas a pergunta é, eu serei aceito lá? Essa é uma pergunta boa. Então, as nações estão indo a Jerusalém por causa da luz. Mas elas serão aceitas? Ou Deus vai rejeitá-las? Ou Deus vai falar assim, não, só o meu povo, só os judeus. Vocês estão vindo, mas vão ficar aqui, olhem aqui e vão embora. Essa é a pergunta que tem que fazer. Será que Deus vai aceitá-las? E esses 2 versículos mostram que sim. Deus não só as aceita, como se alegra nelas. Elas vão fazer parte do povo de Deus agora. Esses estrangeiros que estão vindo. Então olha só o que diz a versículo 6. A multidão de camelos te cobrirá. A ideia aqui é que os camelos, eles levam, né, as mercadorias. Né? Aliás, aqui fala de camelos e dromedários, né? Qual que é a diferença de um camelo para um dromedário, né? São as córcolas. O camelo tem 2 e o dromedário tem 1. Daí a diferença do camelo para o dromedário, certo? Então você vê 2 tipos aí de animais que se assemelham, porém tem essa distinção aí. Então a multidão dos camelos te cobrirá. Os dromedários de Midian, agora veja esses locais, essa informação geográfica. Os dromedários de Midian e de Efa aí, também pode ser traduzido como Efá, tá? Em outros lugares, como em Gênesis, por exemplo, aparece Efá com acento no A. Aliás, aparece mais Efá do que como está aí, tá? Mas é uma maneira também de se referir ao mesmo local. Veja, então, o que acontece aqui? Midian e Efá, ou Efa aqui, a ideia de são povos comerciais, do comércio. E eles levam as suas mercadorias nos camelos e dromedários. A ideia de que eles irão com as suas ofertas, com as suas riquezas, nos seus camelos e dromedários, e quando eles chegarem em Jerusalém, os dromedários e camelos vão encher aquela terra, como as águas cobrem o mar. Vai ter tanta gente, essa é a ideia aqui do texto. Os camelos vão se assentar, vão parecer que são agora a nova cobertura da terra, de tantos animais que estarão lá por causa desses estrangeiros que vieram trazer suas riquezas ao Senhor. Esse é o ponto aqui. Então veja lá, a multidão de camelos se cobrirá, os dromedários de Midian e de Efá também, todos virão de Sabá. Irmãos, todas essas nações citadas, geograficamente, estão no sul de Jerusalém. Ou sul ou extremo sul, como Sabá. Lembra de Sabá? O que teve lá em Sabá mesmo? A rainha de Sabá. Interessante, né? Ela foi ver a glória de quem? Salomão é um tipo de quem? De Cristo. Então veja, é interessante isso aqui, né? Porque o judeu que está lendo, está lembrando assim, então o reino de Salomão, o reino glorioso retornará? Sim, muito maior do que aquele. Mas o judeu poderia, quando eu lesse isso aqui, que Isaías falou, então o reino de Salomão brilhará mais uma vez. Sim, mas será muito maior do que aquele reino, porque agora é o grande Salomão, é o Cristo Jesus. A gente não pode esquecer que quando Isaías terminou o seu livro, e os judeus tiveram acesso ao livro, eles estavam no cativeiro já, tá? Então isso que nós estamos lendo aqui agora, eles leram no cativeiro. Então veja como essas coisas eram preciosas para eles, porque eles estavam em trevas, eles eram cativos. E Deus falando assim, ó, as nações virão até vocês. Aí, imagina o judeu lendo, assim, ótimo, as nações virão até nós. Nós somos cativos de outra nação, como é que as nações virão até nós, entendeu? Nem nós estamos no lugar que deveríamos estar. Só que aí que está, o justo viverá perfeito, irmãos. Então quando você vê as coisas ao seu redor hoje, tudo parecendo indo de mal a pior, que a fé está se esvaindo da terra, que as igrejas estão se corrompendo, que os juízes da terra fazem justiça. Mas Deus falou que o Cristo dele vai voltar. É a mesma coisa quando os judeus iam a Isaías, falando do reino vindouro. Eles também estavam num contexto de trevas, onde nada parecia dar certo. É a mesma prova da fé para nós hoje, como foi para eles. Ok? Nós também estamos num cativeiro. Nós também estamos debaixo de um império que nos oprime. Nós, igreja. Assim como também os judeus estavam debaixo da Babilônia. Mas eles deveriam crer no que Deus prometeu.
a luz resplandecerá em vocês, e as nações virão até vocês. Okay? Elas não serão mais senhores de vocês, elas se submeterão a vocês, por causa da glória que nasceu em vocês, por causa da luz que veio a vocês, que é Cristo. Isso aqui é maravilhoso. A gente tem que crer dessa mesma forma. Nos profetas menores, a gente vê que algumas nações, elas não iriam sobreviver para verem isso. Isso, algumas seriam destruídas. Sim. E essas, então, seriam as nações, até algumas vindouras. Legal. Estou pegando esse, que é muito boa essa percepção aí, essa sua palavra foi muito boa. Para a gente não errar. Tudo isso aqui tem aplicação não literal. Não é literal. Porque você vê nações aqui, citadas aqui, que não existem mais. Certo? Estou respondendo a sua pergunta? Sim. Então a ideia aqui é de que Isaías usa exemplos da época dele. Mas aquilo vai se cumprir em outro contexto, em outra condição. As nações hoje seriam, por exemplo, o Brasil, indo a Cristo Jesus, né? Pessoas do Brasil, melhor, se rendendo à luz que nasceu em Israel, pessoas no Japão, pessoas no Afeganistão, ok? Que as nações estão indo. Isaías só está usando os exemplos que ele tem à mão, por assim dizer. Mas essa profecia, ela tem mais caráter espiritual, ou seja, de uma realidade muito maior do que da época de Isaías do que propriamente lá. Como você bem lembrou, algumas nações deixaram de existir. Ok? Deu para entender isso? Deu para entender? Isso aqui, que é a pergunta de Luiz, essa observação dela é importante. Porque a gente está ouvindo, mas peraí, mas as nações já acabaram, como é que elas vão para Jerusalém, como diz o texto aqui? É porque Isaías está falando de coisas espirituais usando exemplos. Quando eu falo coisas espirituais, não quer dizer que elas não se darão na realidade, tá, irmãos? Falo de espirituais porque elas ainda se cumprirão, são promessas que Deus tem feito, que se cumprirão dentro do contexto específico. Esse é o ponto. E tem uma outra coisa, bem aqui, eu não estou lembrando qual dos profetas menores, antes do Batista, se não me engano, que ele diz que haveria um tempo em que as nações sentiriam fome, mas não a fome De comida. Né? Sentiriam sede também, mas não de água. Perfeito. Nesse caso, está ligada também a essa profecia, no sentido das nações buscarem satisfazer essa fome, que seria espiritual. Perfeito. Perfeito. Tanto que diz aqui, no versículo 9, certamente as terras do mar me aguardarão. Ou seja, a ideia de aguardar aqui é que elas têm uma expectativa de que Deus as satisfaça. E não é expectativa, e não é uma necessidade de comida, nem de água, mas é uma necessidade espiritual, de justiça, de paz. Mesmo as nações não percebendo, elas têm um anseio. Por exemplo, lembra quando a Bíblia diz assim, clamarão por paz e virá sobre elas repentina destruição? Mas elas têm um anseio por paz. Então é desse anseio espiritual que fala o texto. E tem tudo a ver aqui, porque as nações me aguardarão, nesse sentido. Porque Deus é que traz paz, justiça, uma coisa que as nações não conseguiram produzir por si mesmas. Não é o que, irmãos, não é o que as nações tentam produzir? Paz, justiça. E elas têm conseguido? Não. A ONU, né? A ONU, ela se une lá. E geralmente sai sem resoluções que são práticas. As coisas não acontecem. Então, ou seja, elas têm um anseio de paz e justiça. Só que isso só pode ser cumprido em Cristo. Ok? O Tim Keller hoje falando uma gravação de Sim. falando de uma escritora famosa, qual é o nome dela? Dizendo que o mundo tentou viver sem religião, mas não funciona. Não pode abandonar a religião, ela não sabe por quê, mas de alguma forma a religião é muito importante para a vida e sociedade. É interessante, não, uma ideia declarável, você dizer isso assim, reconhecer o papel ali. Perfeito. E aí, Perfeito. se dobrar. Perfeito. Então, perfeito. Esse é um bom exemplo, excelente exemplo desse anseio que os homens têm, até quando eles se professam ateus, daquilo que só Cristo pode dar. Mas eles anseiam. O problema deles é que eles estão procurando um lugar errado. Mas o anseio, ele existe e é bom.
só que eles procuram um lugar que não pode saciá-los. É o que Deus vai falar, que o meu povo cava para si cisternas rotas, que não contêm água. Eles têm desejo de água, mas eles cavam cisternas que não podem reter água, não tem como beber. Mas vamos lá, irmãos, terminando aqui. Então deu para entender? Midian vem do extremo sul, Midian, Efá, Sabá, porque quando cita no versículo de número, quer ver? Anteriormente, versículo de número 5, diz assim, porque a abundância do mar se tornará a ti. Esse mar, provavelmente é o mar Mediterrâneo. Então ele fica ao noroeste de Jerusalém. Então veja, o norte virá Jerusalém. E agora, quem estão aqui? As nações do sul. Então a ideia é de todos os lados. De todos os lados, de todas as terras virão a glória de Israel, que é Cristo. Então você tem hoje convertidos latinos, norte-americanos, europeus, asiáticos, vendo a glória de Cristo. Mas vamos lá. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão a ti, junto de ti. Versículo 7. Servir-te-ão os carneiros de Nebaiote. Para o meu agrado subirão ao meu altar. E eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Veja. Caminhando aqui para o fim. Eles chegam, pastor Rogério e Edma, eles chegam com carneiros, ou cordeiros, aqui pode ser a tradução, para oferecerem ao Senhor. Veja, eles são estrangeiros. E eles estão participando do culto de Israel. E Deus se agrada deles. Então significa que o quê? Que Deus os aceitou como parte do povo dele. E é interessante uma coisa aqui. Não há sacerdote aqui. Olha só. Versículo 7. Servir-te-ão eles, os que estão se reunindo, os carneiros de Nebaiote. Eles vão servir com os carneiros. Não tem, porque no sistema do Velho Testamento tem um sacerdote. O sacerdote que serve no altar. O hebreu, o israelita, melhor dizendo, chegava com o animal, entregava ao sacerdote, o próprio israelita cortava, né? Matava o animal, imolava o animal, e o sacerdote ia subir o altar. Não o ofertante, o sacerdote. Mas aqui diz que eles é que levarão. Até tem um subir aqui, né? Olha aí. Subirão ao meu altar, que é o que o sacerdote fazendo aqui. Lembra que como a Bíblia descreve, no altar da oferta tinha degraus? Os degraus. Então eles subirão. Esses homens estrangeiros subirão. Mas cadê o sacerdote? Não precisa mais, por quê? Por que não precisa mais de sacerdote? Perfeito, irmãos. Porque Cristo é o sumo sacerdote para sempre. Daí a gente é chamado do quê? A igreja, os crentes são chamados de sacerdócio real. Você não precisa de ninguém agora para estar entre você e Deus. Você tem Cristo. Então você pode falar com Cristo. Lembra, o povo levava as suas queixas ao sacerdote, o sacerdote ia a Deus. Só que você não precisa mais disso. Você pode falar com Deus diretamente. Porque você tem um sumo sacerdote que está à destra de Deus intercedendo por você. Então daí a figura do sacerdote. Imagina eles lendo isso na hora. Como foi marcante para eles. Cadê o sacerdote? Então é o Cristo, o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem início nem fim. Então agora você pode ir a Cristo diretamente, a Deus melhor, diretamente por meio de Cristo. Você não precisa ir no padre para se confessar. Você pode ir a Cristo diretamente. Por isso que a Bíblia, o cristianismo é muito maior, é muito melhor do que seitas. Que as seitas sempre colocam alguém entre você e Deus. Entre você, Cristo e Deus. Sempre. Sempre vai ter alguém que teve uma revelação, que tem um conhecimento especial e que você não tem acesso. Sempre tem isso. Seita sempre tem isso. Alguém que recebeu o que você não recebeu. Mas na Bíblia, na verdadeira religião, não tem isso. É você com Deus por meio de Cristo. Isso é maravilhoso. Graças a Deus pelo livre acesso a Jesus Cristo. Bom, terminando. Olha aí. Vamos agora a última parte C. As expectativas do mundo são satisfeitas no Senhor.
Quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Veja, o que tem a ver pomba com pombal aí, né? Tem tudo a ver. Porque esses estrangeiros são como pombas indo para o pombal. Então a ideia é o seguinte: agora, a casa do Senhor é a casa deles, como pombas que vão para o pombal. Então a ideia é de que agora, aquela habitação é a habitação natural deles. Eles não são estranhos mais. Eles fazem parte do povo. Ok? Essa é a ideia. Eles fazem parte. Como eu e você, que vivíamos em pecado, uma vida longe de Deus, não fazíamos parte da igreja. Mas agora você se converteu, você está começando a vir à igreja, Cristo te salvou, Cristo está te iluminando, e você faz parte do povo de Deus agora. Então a pomba indo ao seu pombal, ou a andorinha achando o seu ninho. O pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si. Eu, os teus altares, Senhor Deus e Rei meu. É disso que está falando. Agora nós estamos na nossa família. Nós pertencemos ao mesmo povo, à mesma família, em Cristo Jesus. Daí a ideia de pomba indo para o pombal, para o lugar dela. Mesmo que esses homens fossem estrangeiros, agora eles fazem parte do povo de Deus. E aí veja, versículo 9 terminando. Certamente as terras do mar me aguardarão. A gente falou, né? Do que é aguardar aqui, né? Aquele anseio de justiça, de paz e tudo mais. E aí diz, virão primeiros navios de Tarsis. Tarsis é provavelmente aqui a Espanha. Ficava ao oeste de Jerusalém. Alguns teólogos têm encontrado Tarsis na Espanha, tá? Para onde Jonas, né? Iria, né? Fugir para Tarsis. Então era Espanha, tá? É muito longe, tá, irmãos? Jerusalém. Então a ideia é assim de que virá gente de longe, de perto e de longe, a glória que é Cristo, que nascerá em Israel. Que de fato nasceu, de fato, né? Aí virão primeiros navios de Tarsis, para trazerem os seus filhos de longe. Eles virão com crentes também, pessoas que fazem parte do povo do Senhor. E com eles a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor. O teu Deus, do Santo de Israel. Porque ele te glorificou. A ideia é ele te fez belo. Cristo está fazendo da igreja, por seu intermédio, por sua palavra e seu Espírito, um edifício belo, um corpo sadio. E essa beleza atrai. Essa é a ideia. Não porque nós tenhamos algo em nós mesmos, mas pelo que Cristo e seu poder, que é a luz, está fazendo em nós. Ok? Essa é a ideia. Aí daí a igreja tem amado, na igreja temos amado uns aos outros, temos nos perdoado. Isso é belo, isso é glória, isso é beleza. Por meio de Cristo, né? Por nós, estamos fazendo isso. O Espírito de Cristo em nós, a esperança dessa glória que tem atraído a outros. E aqui meu ponto, eu vou terminar aqui, que eu acho muito importante, mostrando que eles estão vindo para santificar o nome do Senhor. E é interessante isso. Eles não estão indo a Jerusalém para apresentar suas ideias e propostas. Isso aqui é muito importante. Esses estrangeiros, que vêm até de Tarsis, na Espanha, eles não estão indo a Jerusalém para apresentar o que eles acham que pode santificar o nome do Senhor, como é que eles acham que pode adorar a Deus. Não. Eles estão indo para santificar o nome do Senhor, para separar o nome do Senhor. A ideia aqui é que aqueles que se aproximam de Deus, que foram alcançados pela luz, eles se submetem à vontade do Senhor. Eles vêm, mas eles não vêm cheios de ideias pagãs e mundanas. Eles vêm para santificar o nome do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Isso é interessante. Por que eu estou falando isso? Porque hoje você vê um movimento na igreja que mais se preocupa com quem vem à igreja do que com o Senhor. Essa semana agora, eu estava vendo um vídeo de uma igreja, dessas igrejas aí, que tem ministério jovem, que foca nisso, que é... Já começou errado, né? Onde na Bíblia tem um ministério de jovem? Jesus falou assim, ô Pedro, fica com os jovens lá, ô João, fica com os velhos aqui, ô André, fica com as crianças ali para você, vamos separar aqui. Esse negócio de dividir por faixa etária, da onde tiraram isso? De onde tiraram isso, irmãos? Vamos ser honestos. De onde tiraram isso? Veja, isso não é de tudo ruim.
Mas o ponto é o seguinte, da onde tiraram isso? De que lugar da Bíblia? A gente tem que ter cuidado que a gente cria algumas estruturas que são boas. Não foi mal, não. Mas elas começam a se tornar, na fala de um teólogo, vacas sagradas, né? Elas não estão na Bíblia, mas elas começam a fazer parte da Bíblia. Ninguém pode mexer naquilo ali. Mas não temos compromisso com o que não está na Bíblia. Se for bom, nós fazemos, mas não vamos tratar como vaca sagrada. É bíblico nós fazemos. Se não é, olha, podemos fazer, podemos deixar de fazer um dia. Nós temos que fazer o que é bíblico. Então, seja, irmãos, aqui a igreja tem que ter cuidado com o que vem do mundo. Certo? Com a estrutura do mundo dentro dela. E é o que as igrejas estão fazendo hoje. Eu estava falando que eu vi um vídeo, né? Eu vi um vídeo que o pastor da denominação de jovens. Isso dá tão errado. Que quando ele começou, ele era novinho, né? Ele falando, eu vi entrevista. Ele era novinho. Ele começou porque Deus tinha colocado nele, na cabeça dele, segundo ele, que ele seria pastor de jovens. Ele começou, só que qual foi o problema? Qual foi o problema? Ele começou a ficar velho, gente. O pastor de jovem está velho. E agora? Você vendo essas ideias? Aí ele foi arranjar um rapazinho. Porque agora o sonho dele já não tem que adaptar. Vai ter que adaptar, cara. Porque ele é velho. Ele não tá mais nas coisas de jovem. Ele tem que pagar boleto. Não dá pra ele ficar saindo sexta-feira à noite, quinta tarde, depois da escola. Não dá. Ele começa a ter que adaptar a vida dele, o ministério dele. Aí arrumou um rapazinho lá pra ajudar ele. Aí, veja, pasmem. Eu tava vendo a entrevista. E o rapazinho tava lá. O noivinho que ia ficar responsável agora pelos jovens da igreja dele. Porque agora começou a ter criança. Porque começou com o jovem. O que aconteceu? Os jovens começaram a se casar, começaram a ter filho, tiveram que arrumar o ministério de criança, o pessoal não ir embora. E pô, já acabou o sonho dele de ministério de jovem, acabou ali. Porque não adianta. Isso é bobeira, gente. Aí, arrumou o rapazinho lá novo. Aí chegou a hora que ele falou assim, o pastor da igreja. Aí ele, falando do rapazinho, estava lá. Eu trouxe ele para ser jovem e tal, ele começou a estudar teologia e tudo mais, aí começou a amadurecer muito, eu falei com ele, olha, vai com calma, ó, vai com calma. Você tem que também conversar ali com as coisas dos jovens também, então, entendeu? Não amadurece muito, não. Bonsai. Quer ver? Perfeito, vai podando para não crescer, entendeu? O cara tem que amadurecer, não pode, porque tem que conversar com aquela faixa etária lá. Gente. Então, a ideia é o seguinte, que na igreja, muitas pessoas não estão indo mais para adorar a santidade do nome do Senhor. Estão vindo para trazer as ideias delas de fora. Mas você vê que isso não está na Bíblia. Os estrangeiros vêm, mas eles não vêm trazer as adorações de lá. Eles vêm para santificar o nome do Senhor. E santificar o nome do Senhor é submeter-se debaixo da vontade dele. É isso que é santificar o nome do Senhor. É fazer esse nome distinto, separado de todas as demais coisas, que significa santo, né? Distinto, separado, que não tem nada igual. E essa é a ideia. Isso aqui é muito precioso para a nossa época. Bom, termino aqui. O que nós aprendemos aqui? A gente aprendeu bastante coisa, mas eu separei aqui rapidamente. Aprendemos que é o Senhor quem nos faz viver em justiça e retidão. Nós não temos justiça própria nem retidão, mas Ele, por meio de Cristo, que é a luz, brilha sobre nós e em nós. Vamos lá, devemos ser abundantes em boas obras. Isso é verdade, uma vez que recebemos luz, devemos brilhar. Lembra de Cristo? Assim brilhe a vossa luz no meio dos homens. Nós devemos, então, ser abundantes em boas obras. Devemos anunciar a Cristo, que é a luz, a todos os homens, sem exceção. Essa é parte da nossa missão. Não é? Não diz lá que a luz que resplandeceu em nós atrairia os outros homens? Então nós devemos falar de Cristo, pregar a Cristo, viver segundo a vontade dele, para que os homens venham conhecer a Jesus. Os santos reunidos no último dia serão parte da glória do Senhor. Eu nem trabalhei isso aqui para horário, mas quando diz lá no final do versículo de número 7, diz assim, eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Quando as nações se reunirem, então a obra do Senhor será gloriosa.
Então, quando Cristo voltar das nuvens e a igreja dele for arrebatada, a igreja deles, como diz Paulo, né? Subir até as nuvens. Pode ser que literalmente isso seja, pode ser que não, mas o fato é que Jesus Cristo vai reunir o seu povo. Então a igreja santificada perfeitamente será a glória do Senhor. O Senhor vai se gloriar naquela obra que Ele mesmo fez. Pegou pecadores como eu e você, miseráveis, que mereciam o inferno, que só pensavam em pecar, e tornou cada um de nós a semelhança do Filho dele. Essa será a glória do Senhor. Quando a gente luta com parentes nossos que não são crentes, nós entendemos bem isso. E quando nós lutamos contra nós mesmos e os nossos pecados, nós entendemos e temos esperança dessa glória incomparável, que será a igreja perfeita e santa, como Cristo é, naquele dia. Por último, a igreja, santificando o nome do Senhor, deve ser uma testemunha para os que estão longe. Então, o nosso culto deve santificar o nome do Senhor, deve ser um culto com alegria de coração, com reverência, e deve chamar a atenção. O nosso culto não deve ser uma cópia do que acontece no mundo. Não precisa, gente. Não precisa e é ridículo, tá? É ridículo. Essas igrejas ficam imitando o mundo aí. É ridículo. Eu prefiro ir 1000 vezes para o mundo do que ficar numa igreja que perdeu a identidade dela e que quer imitar o mundo. Aí se é para fingir que é mundo, eu vou para o mundo. Eu gosto de coisa autêntica. Então a igreja, ela faz diferença quando ela de fato é igreja, quando ela santifica o nome de Deus. Aí sim, ela é uma luz que brilha no meio da escuridão. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.